Gostaria de convidar a igreja para abrir as vossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Ameleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhes dissera, pelejando contra Ameleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Ameleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Ameleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Ameleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Ameleque de geração em geração. Amém. Irmãos, o nosso tema de hoje é uma passagem bem conhecida, que se encontra em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. E a palavra cansaço é uma palavra que nos diz muito, que nós ouvimos muito falar nos nossos dias de hoje, na nossa época contemporânea, não é verdade? As pessoas estão cansadas de trabalhar demais, cansadas de estudar demais, cansadas de acordar cedo todo dia, cansadas de vir ao culto todo dia, cansadas de etc, várias coisas. Mas o que significa cansaço? Qual é a definição da palavra cansaço? E cansaço nada mais é do que fraqueza causada por exercício ou doença. E existem 3 tipos de cansaços, talvez os principais. Cansaço físico, cansaço mental e cansaço espiritual, não é verdade? E esse último, cansaço espiritual, se nós pararmos para analisar, ele é causado com a soma dos 2 cansaços, o cansaço físico e o cansaço mental, não é verdade? E na palavra que nós acabamos de ler, que fala sobre Moisés e a guerra lá contra os amalequitas, que Moisés guerreou, Josué guerreou, e todo mundo aqui conhece pelo menos um pouquinho da história de Moisés, sabe o que Moisés passou com o povo do Egito, sabe como Moisés nasceu, como Moisés se desenvolveu, como ele foi criado, onde ele foi criado, E hoje eu gostaria de falar com a igreja, de tratar com a igreja sobre o pensamento de Moisés naquele momento em que ele estava com as suas mãos erguidas, com a sua vara. Naquele momento, enquanto o povo estava lá embaixo, guerreando, uns matando os outros, os israelitas morrendo, os amalequitas morrendo, e aquela guerra toda acontecia, e Moisés, Ur e Arão estavam lá em cima, lá no outeiro, e Moisés com as mãos estendidas, com os braços levantados. E não sei se vocês já pararam para pensar, mas eu estava pensando hoje em casa, meu Deus, o que será que passava na cabeça de Moisés naquele momento? O que você pensaria se Deus chegasse para você: meu querido, você vai ter que passar a mão, com a sua mão estendida, a noite inteira,
para a sua família ter vitória, você tem que passar a noite inteira com a sua mão estendida para o seu casamento ter vitória. Você tem que passar a noite inteira com a vara na mão, com as suas mãos estendidas, para você ter vitória na sua vida material. Não é? Imagina, então eu fiquei imaginando ali, né? E a primeira lição que eu tirei dessa passagem foi o seguinte: Moisés estava ali e começou a bater aquele cansaço em Moisés, aquela fadiga, como a gente conhece, de ficar com o braço muito tempo levantado, ou muito tempo na mesma posição, aí dá aquela, sei lá, tendinite, não é verdade? E eu fiquei imaginando, o que Moisés pensou naquele momento? Acredito que Moisés deve ter tido uma revolta imensa com o povo de Israel. Imagina só, o povo lá guerreando, Moisés com a mão estendida. Moisés poderia estar muito bem na tenda dele, descansando, dormindo, né, bebendo o seu vinhozinho, comendo o seu manazinho, tranquilo. Mas não, Moisés estava lá com as mãos levantadas e intercedendo por um povo rebelde. Olha só, um povo que tinha acabado de murmurar com ele, reclamado de que depois de passarem 400 anos presos no Egito, anos e anos, centenas de anos presos no Egito, sendo escravizados, eles ainda tinham a coragem de reclamar com Moisés: ó Moisés, você tirou a gente do Egito aqui para morrer de sede? Então eu acredito que Moisés deve ter ficado revoltado com aquele povo, e por alguns momentos Moisés deve ter pensado assim: quer saber? Eu estou cansado desse povo reclamando, desse povo murmurando. Deus mandou tantos sinais, Deus fez tantos sinais, Deus fez tantos milagres para tirar aquele povo do Egito. Quer saber? Eu acho que eu vou abaixar as minhas mãos aqui e vou deixar tudo para lá, porque eu vou deixar os amalequitas ganhar. Esse problema não é meu, eu não pedi essa alçada para Deus, eu não era responsável por nada disso, então eu vou deixar isso tudo na mão de Deus e deixa tudo para lá. Quantas vezes você pensa isso? A respeito da presença de Deus, a respeito do serviço cristão, a respeito da palavra, a respeito da casa de Deus, a respeito da sua igreja. Quantas vezes você é afrontado, quantas vezes você enfrenta rebeliões, enfrenta rebeldias diante da igreja, enfrenta alguma resposta atravessada e você pensa: vou sair da igreja, vou trocar de igreja, é melhor trocar de igreja. Quer saber? Eu fico lá isolado no canto, ninguém liga para mim, ninguém faz isso, não sei o quê. Mas e aí, irmão, você vai para onde? Né? Para onde você iria? Imagina para onde Moisés iria se ele chegasse ali e abaixasse a mão dele ali, desistisse de interceder pelo povo. Para onde Moisés iria? Com certeza Moisés estaria morto. Moisés iria morrer nas mãos dos amalequitas, irmãos. Então Moisés, ali naquele momento, Moisés sofreu o cansaço físico e sofreu o cansaço mental. Assim como você, como eu, como pastor, como jovens, como crianças também sofrem do cansaço mental. E cansaço mental não é apenas a canseira da fadiga, mas é o aborrecimento, é a tristeza, né? Isso faz parte do cansaço emocional. E o cansaço físico de Moisés está ali horas e horas com a mão levantada, não é verdade? E quantas vezes, irmãos, você passa noites e noites orando ao Senhor, orando por aquela vaga de emprego que você tanto quer, não é? Orando para aquele seu marido voltar para casa, orando pela reestruturação da sua família, orando para ter uma igreja sadia, orando para ter um lar sadio. Quantas vezes você passa orando e você amanhece no dia seguinte: quer saber? Não está adiantando de nada. Isso aqui está sendo em vão, entendeu? Fulano de tal não vai mudar, aquela igreja não vai mudar, aquele marido não vai mudar, aquela mulher não vai mudar, fulano de tal não vai mudar. Quer saber? Eu vou largar tudo de mão. Quantas vezes acontece isso com gente, irmãos? E Moisés, acredito que Moisés tenha passado isso naquele momento. E outra coisa também que eu paro para pensar, que Moisés também deve ter achado, deve ter pensado, Moisés deve ter ficado com ira de Deus. Sabe por quê? Porque se a gente pegar para analisar a história de Moisés, ele queria fugir da responsabilidade o tempo inteiro. Moisés, ele não pediu para libertar nenhum povo, ele não pediu para ser líder de ninguém, não pediu para estar em lugar nenhum, ele não pediu nada a Deus. Moisés simplesmente estava no deserto, e Deus chegou, ele foi no monte, e Deus falou com ele através da sarça ardente, e entregou aquele abacaxi na mão de Moisés. Moisés, você é o cara, você vai ter que fazer, você vai ter que ir lá, libertar o povo, vai ter que fazer, vai ter que acontecer. Né? E Moisés, mas Senhor, eu não sei o que falar, eu não sei fazer, eu não sei me expressar, eu não sei conversar, o que eu vou fazer? E Deus ali insistindo, né? E Moisés querendo fugir a todo tempo, a todo momento. E Moisés naquele momento deve ter ficado com muita raiva de Deus.
Moisés deve ter falado, ai meu Deus do céu, que povo, ela só tem que aguentar esse povo. O Senhor mostrou tantos milagres, fez tantos sinais, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor derrotou os carros de Faraó, nós estamos aqui, o Senhor nos dá o sustento, nos dá tudo o que fazer, e eu estou aqui com esse braço estendido por culpa sua, Deus. E quantas vezes você culpa a Deus por causa da sua situação? Só que você ignora o plano que Deus tem para a sua vida. Meu irmão, acima de revolta, acima de ira de Moisés para com Deus, Moisés, ele tinha uma responsabilidade e um compromisso com Deus. Acima do povo de Israel, acima dos murmuradores, acima de Josué, de Arão, de Ur, da própria família de Moisés, Moisés, ele tinha um trato com Deus. E o trato de Moisés com Deus era levar o povo até a terra prometida. Custe o que custar, era libertar o povo de Israel e guiar aquele povo no deserto até a bênção de Deus acontecer. E tem tanta gente, irmãos, tem tanto crente, tem tanto jovem, tanto adulto, tanta gente aí largando a Deus, se revoltando com Deus. Tem tanta gente que chega no culto e fala assim, Deus, se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou sair daquela igreja, eu vou me desviar, eu vou te abandonar, eu vou para o mundão mesmo, eu vou fazer, vai acontecer, eu não quero mais saber de Deus, porque o Senhor me colocou nessa situação. Depois que eu aceitei a Jesus, a minha vida virou um inferno, e a minha casa virou de cabeça para baixo, o meu lar está todo bagunçado, e eu tenho buscado tanto a Deus, estou aqui com as mãos levantadas, com a vara para cima, intercedendo pelos outros, intercedendo pela minha vida, intercedendo pela minha família, e tudo isso acontece comigo, meu Deus. Moisés com certeza questionou isso, gente. Com certeza. Eu acho muito difícil Moisés não ter colocado um pouco de culpa em Deus por aquele momento que ele estava passando, aquela canseira. Moisés deve ter se lembrado de tudo que ele passou ali no deserto. E deve ter, por algum momento, fraquejado e falado, Senhor, eu estou cansado. Ó, meu braço está doendo. Entendeu? Eu estou com um cansaço mental danado, eu estou aborrecido aqui com o Senhor, porque o Senhor fala que vai livrar, o Senhor faz um monte de milagre. Não é assim que a gente pensa? A gente pensa, Senhor, o Senhor faz tanto milagre na vida do vizinho, faz tanto milagre na vida do irmão, faz tanto milagre naquela pessoa lá do mundo, que bebe, vive usando drogas, vive na prostituição, e na minha vida eu vivo sofrendo tanto, vivo passando por maus bocados, por coisas terríveis. Mas irmãos, nós estamos aqui só de passagem, meu querido. A sua bênção maior não é um carro. A sua bênção maior não é um cônjuge. Não é um seu amigo, ou a pessoa que está do seu lado. A sua bênção maior é a salvação. E Moisés, diante do cansaço físico, diante do cansaço mental, Moisés em momento nenhum abriu mão da sua salvação, da sua bênção, de estar perto de Deus, de ser íntimo de Deus, de conhecer mais a Deus, de não romper o trato com Deus. Então eu não sei como você entrou aqui nessa noite, se você entrou aqui querendo romper um trato com Deus, querendo acabar com o propósito que você vinha fazendo, querendo acabar com as orações que você vinha tendo. Eu não sei como é que veio o seu coração aqui não, irmãos, mas eu sei de uma coisa: Deus não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa, porque Deus é um Deus de palavra, e se Ele disse que vai fazer na sua vida, Ele vai cumprir, irmãos, porque você não vai morrer enquanto as promessas do Senhor não se cumprirem na sua vida. E assim foi com Moisés, meu querido. Moisés em momento nenhum rompeu o seu trato, o seu contrato com o Senhor, porque ele sabia que ele estava diante de um Deus fiel, ele estava diante de um Deus soberano, um Deus de milagres. Na verdade, quem usa, irmãos, a vara, quem tem a responsabilidade de ter a vara na mão, ele tem autoridade. Vara lembra poder, lembra, não sei, né? São os mestres que usam varas, normalmente os maestros que ficam na frente de alguma coisa, líderes. Então, se você tem a vara na mão, é porque Deus te concedeu alguma responsabilidade, te concedeu algum ministério, seja a sua família, seja uma igreja, seja lá o que for, no seu trabalho. E quem tem a vara, irmãos, na mão, tem uma responsabilidade muito grande. E quem está com a vara na mão, a vara do Senhor na mão, ele está fadado, irmão, ao cansaço, à fadiga. Ele está cansado, ele se cansa, irmãos. A pessoa que tem a vara, que tem o poder na mão, que tem a autoridade de Deus na mão, ele se cansa. Quer ver só como é que ele se cansa?
Pega uma irmãzinha aí, aquela uma irmãzinha que senta lá no banco, lá no final da igreja. Aquela irmãzinha que não sabe nem ler, não sabe escrever, não trabalha, é assalariada, ganha essa merreca que o governo paga de salário mínimo. Pega ela e vê ela aqui no círculo de oração, para ver como é que é o poder dela. O poder de Deus cai sobre ela. Aí pergunta, irmãos, pessoas aí fora, na hora do aperto, a quem eles vão recorrer? Até pessoas de dentro da igreja. Ih, irmão, olha só, tem aquela irmã que tem a vara, aquela irmã tem poder. E aquela irmã fica requisitadíssima, fica requisitada, aquela irmã é requisitada para tudo, ó. Tem demoniado, chama a irmã tal, tá possesso, chama a irmã tal. Ih, tá com problema em casa, chama a irmã fulana. A irmã fica esgotada, fica cansada, fica fadigada, tem o cansaço mental, tem o cansaço físico. Não é verdade? Então quem tem a vara, irmão? Você que tem a vara do Senhor na mão. Quantos aqui tem a vara? Quantos aqui tem a espada? Levanta aí a sua espada. Quantos aqui tem a espada? Quantos aqui tem a arma do Senhor? Está vendo essa arma na sua mão aí? Isso aí é responsabilidade, meu querido. Isso daí é o que o Senhor colocou na sua mão para você trabalhar. Ele não te deu isso daí, Ele não te deu esse conhecimento da palavra para você guardar a Bíblia ou deixar ela aberta no Salmo 23, na sua estante. Deixar aberto no Salmo 21, no Salmo 91, na sua cômoda do quarto, não, meu querido. Isso daí é para você utilizar, é para você se cansar, é para você ficar cheio das marcas do Evangelho, das marcas de Cristo. Porque o cristão, meu amado, o cristão que chega cheio de marca no céu, o cristão que chega chicoteado no céu, chega com o braço todo duro no céu, que é o braço de levantar a mão para o céu, glorificar, orar. Esse cristão, quando chega no céu, ele vai ter um galardão especial. É o que fala a palavra do Senhor, não sou eu que estou falando, irmãos. Então isso que você tem aí é responsabilidade. Aleluia. Outra coisa, irmãos, outro ponto, não vou me alongar muito. Só vence a luta quem vence o cansaço espiritual. Porque cansaço físico você vai ter. Ao longo da sua vida é impossível você não se cansar. Até de não fazer nada as pessoas se cansam. Todo mundo fica cansado. Fica o dia inteiro deitado na sua cama, vendo lá televisão, lá o Netflix, televisão, SBT, Globo, o dia inteiro lá. Vê se você não vai ficar entediado, vê se você não vai ficar cansado de ficar ali o dia inteiro deitado na cama. Uma hora vai te bater um tédio, vai te bater uma canseira de você ficar ali prostrado naquele lugar. E, irmãos, o cansaço espiritual, que nós falamos no começo, que é o resultado do cansaço físico e do cansaço mental, ele é o mais perigoso. Sabe por quê? Porque ele te tira de uma vez por todas da salvação. Ele te tira de uma vez por todas de perto de Jesus, de perto de Deus. Ele te afasta por completo do Espírito Santo. O cansaço espiritual, ele vira uma doença na alma tão profunda que ele causa cegueira. Ele causa aquela cegueira espiritual, aquela cegueira ao qual você chega num culto e você já não sente mais a presença de Deus no louvor. Você já não sente mais a presença de Deus na hora da palavra. Você não sente mais a presença de Deus durante a oração. Você começa a orar e você não sente nada. Porque você está doente espiritual, meu irmão. Você já foi vencido pelo cansaço espiritual. Você já está morto pelo cansaço. As suas mãos já se agacharam. E os amalequitas estão vencendo a batalha, meu querido. E a terra prometida está ficando cada vez mais longe de você. E você não está nem percebendo. Sabe por quê? Porque você está ocupado com o seu trabalho. Você está muito ocupado com seus estudos. Você está muito ocupado com as coisas materiais. Você está muito ocupado com dinheiro. Você está muito ocupado com as coisas seculares dessa vida. E você coloca Deus em segundo lugar. Porque você acha que o cansaço físico e o cansaço mental te afeta muito mais do que o cansaço espiritual. E esse é um nível muito perigoso, irmãos. Esse é um nível muito perigoso. E Moisés, acredito eu, quando ele estava prestes a chegar nesse nível de cansaço espiritual, de entregar os pontos, de entregar tudo a Deus, ou não sei, ou desistir ali mesmo, falar, vou morrer, vou entregar a minha vida porque não estou aguentando mais. Aí vem Arão e Ur e colocam uma pedra embaixo dos braços de Moisés. Sabe o que significa, meu querido? Quando você está cansado, ninguém passa pelo cansaço sozinho.
sempre tem alguém que vai colocar uma pedra para te ajudar. A pedra aqui significa ajuda, o auxílio. Deus sempre coloca alguém na nossa vida para ajudar você nos momentos difíceis, durante a guerra, durante aquela sua guerra familiar, naquela sua guerra no seu emprego, no seu trabalho, no seu casamento, seja onde for a área da sua vida. Deus sempre coloca alguém no seu caminho, sempre coloca alguém para um milagre acontecer em sua vida. E aquele momento ali, acredito que Moisés não estava aguentando mais. Moisés devia estar, meu Deus, eu não estou aguentando mais, eu vou acabar com tudo. Vai cair tudo por terra agora, até que aparece Ur e Arão. E nós, o ser humano, ele tem a mania de querer ser independente, né? Principalmente os adolescentes, os jovens. Às vezes os sonhos de muitos jovens, eu quando era mais novo eu tinha um sonho, eu quero ser independente. Quando eu tiver 18 anos eu vou ter a minha casa, eu vou trabalhar, eu vou ter, né? Não vou depender de ninguém, depender nem de pai, nem de mãe, nem de outras pessoas. Isso é impossível, irmãos. Isso é impossível. Ninguém passa pelo cansaço, ninguém passa pela luta, ninguém passa pela prova sozinho. Nem Jesus, irmãos, nem Jesus passou sozinho pela prova, nem Jesus. O Pai estava com o Senhor o tempo todo, com Jesus o tempo inteiro, seja no deserto, seja onde for. E Arão e Ur, meu querido, são os obreiros, irmãos, que estão aqui no ministério, que ajudam o pastor. O pastor não pode sair por aí sozinho pregando, levando o evangelho. O líder, o regente, ele não pode chegar aqui na frente e reger um banco vazio, chegar no ensaio e não ter ninguém sentado no banco, não ter ninguém para ensaiar, não ter músicos para tocar, não ter som, pessoas para colocar o som ali em cima. Então ninguém consegue passar pela luta. A obra de Deus, ela não é feita sozinha, ela não é feita individualmente, mas ela é feita em grupo, ela é feita em parceria. E todos têm defeitos, irmãos, todos têm qualidades e defeitos. E Arão, ele falhou feio. Arão falhou feio lá quando Moisés desceu com as tábuas da lei. E Arão foi, desculpa o termo, mas Arão foi frouxo ali com o povo, né? E Moisés ali também ficou irado. E Moisés tinha todo o motivo também para guardar mágoas de Arão, né? Ou para invejar Arão, porque Arão devia falar bem, Moisés não. E Moisés é que tinha sido o escolhido de Deus. E Moisés falou, não, eu vou liderar esse povo sozinho, vou levar esse povo sozinho para o deserto. Mas não. Deus colocou Arão e Ur ali para ajudar Moisés a vencer a guerra. Os seus pais, o seu irmão, mesmo aquele irmão que te aborrece o tempo inteiro, sabe aquele irmão que você não quer nem olhar para a cara dele? Então, meu querido, esse pode ser o irmão que vai te ajudar lá na frente. Esse pode ser o irmão que vai te levantar lá na frente. Esse pode ser o irmão que por causa dele você vai vencer a guerra, que por causa dele você vai chegar mais longe. Trabalhe em parceria, meu querido, trabalhe em equipe. Se você está cansado, peça ajuda. Peça ajuda para manter os seus braços estendidos, para você não perder a sua fé, não perder a sua capacidade de oração, não perder a sua saúde espiritual. Não é verdade? E Moisés, por último, acredito que quando Ur e Arão ali ajudaram Moisés a estender os braços, a continuar com os braços estendidos, Moisés deve ter refletido e pensado assim: Senhor, eu fui abandonado num rio, onde, sei lá, algum animal selvagem poderia ter me comido, poderia ter me devorado. Fui colocado num palácio onde as pessoas odiavam os israelitas. Fui criado num palácio com toda a mordomia, com tudo que era de bom, com tudo que era do bom e do melhor. E Moisés deve ter pensado assim: meu Deus, o Senhor abriu o mar vermelho, destruiu aqueles carros de Faraó, Faraó com toda aquela sua potência militar para destruir o povo de Israel. E o Senhor nos sustentando com as suas mãos, mandando uma coluna de fogo, colocando maná, não deixando o povo passar fome, não deixando o povo morrer de sede. Moisés pensou assim: não, eu não posso parar aqui. Essa não é a hora de parar. Essa não é a hora de ser derrotado. Deus ainda tem promessa para a minha vida. Se Deus me revelou que eu tenho que ficar aqui com a mão levantada, se Deus me revelou que eu tenho que ficar aqui orando, intercedendo pelo povo, se Deus colocou Arão e Ur aqui e Josué lá na batalha, é porque Deus não quer que eu saia daqui derrotado. E poxa vida,
Você passou por tanta coisa. Você venceu de 200 a 400 milhões de espermatozoides para estar aqui nessa noite. Você venceu uma corrida de 200 milhões, de 400 milhões, de 300 milhões. Você já é um vencedor. Você que está aqui hoje, você é um vitorioso. Né? Você não precisa vencer uma corrida de Fórmula 1 onde correm 20 pessoas, 20 pilotos. Você já é um vencedor. Você no meio de infinitas galáxias, do universo infinito, diante do universo onde você é apenas a poeira, você tem um Deus soberano, onipotente, onisciente, que zela pela sua vida, que te revela coisas profundas, que entregou o seu Filho amado para morrer por você na cruz, entregou o que ele tinha de mais precioso, para ser humilhado, para ser pisado, para ser ferido, para ser crucificado, ter o pior tipo de morte que existia na época. Então, meu querido, não desista. Não desista, você líder que está aí de frente para departamento com dificuldades. Se você aparece na igreja e tem dificuldades, você que tem dificuldade às vezes de sair da sua casa, sente aquele cansaço quando você chega do trabalho, chega da faculdade e fala: hoje não vou ao culto não. Hoje não vou ler a Bíblia não, está muito tarde para me ajoelhar. Né? E quando você se ajoelha, você faz aquela oração hipócrita com Deus, de que está tudo bem, de que está tudo certo, mas na verdade não está nada certo, você está cansado. Abra o seu coração nesta noite, meu querido. Abra o seu coração, porque ainda não é a hora de entregar os pontos. A batalha contra os amalequitas ainda está acontecendo. Nesse final de semana, irmãos, morreram mais de 20 cristãos fuzilados, degolados pelo Estado Islâmico, por pregarem um evangelho. E você está prostrado fazendo o quê? Num banco de igreja, cansado de quê? Cansado de ficar sentado? Cansado de ficar em casa, na sua cama, dormindo até mais tarde? Não vem aprender a palavra de Deus, não tem mais interesse em saber da Bíblia, em saber da palavra, em falar com o Senhor, em manter um diálogo sincero com Deus, em manter um relacionamento de sinceridade com o Senhor. Não, irmão, você está cego. Você que está pensando desse jeito, você está cego. Você está sendo vencido pelo cansaço espiritual, meu querido. Você já colocou Deus lá em último lugar. Deus já está em lanterninha, né? Como fala aí o pessoal que gosta de futebol. Deus já está nas últimas colocações da sua vida. Deus já está praticamente rebaixado. E no final do ano, quando acaba o campeonato, tem aqueles rebaixados, né? E aqueles que vencem o campeonato. É uma guerra, é uma luta o tempo todo. E o cristão tem que pelejar o tempo todo, irmãos, para estar nas primeiras colocações, para receber o seu galardão quando chegar lá no céu. E nós não estamos aqui, irmãos, de bobeira. Não durmam, não fiquem cansados. Eu sei que a prova é difícil, que o braço de vocês está doendo, que às vezes você não pode contar com a ajuda de muita gente, não tem coragem de pedir ajuda, não tem coragem de pedir o auxílio. Mas saiba que tem um Deus que, se você abaixar a cabeça agora nesse momento e falar com Ele, e orar a Ele, falar com Ele do fundo da sua alma, o Senhor vai te dar forças para sustentar você, a sua casa, a sua família, a sua vida espiritual. E eu gostaria nessa noite, eu já estou encerrando, de saber aqui, aquelas pessoas que estão cansadas. As pessoas que estão cansadas, estão com um desânimo espiritual muito grande. As pessoas que estão... Não fique acanhado, irmão. Não interessa se você está na frente de departamento, se você é obreiro, se você é diácono, é presbítero, é pastor. Todos têm o seu momento de fraqueza, meu irmão. Todo mundo tem o seu momento de fraqueza, tem o seu momento de luta. Né? E realmente, irmãos, eu não sou de ficar... Eu até comento com a minha esposa. Eu falo, Thaís, eu não gosto muito dessa coisa de ficar chamando lá na frente, de... Sabe, chamar as pessoas e às vezes dá uma impressão de que é uma coisa costumeira, uma coisa desnecessária, que daqui a pouco vai voltar a ser tudo outra vez, sabe? Mas o Senhor está te dando uma oportunidade nessa noite. O Senhor está dando a oportunidade de você que está cansado, você que está dentro da igreja também, e você que está aí fora, cansado de estar no mundo, cansado de não conhecer a Deus, sentindo falta de alguma coisa, sentindo um vazio, sentindo que alguma coisa precisa completar o seu ser, completar a sua vida. E você que está na igreja, que não tem vontade de orar, que não tem vontade de ler a Bíblia, e você que ora, que fala com o Senhor, e que não sente mais a presença de Deus, você que veio aqui nesse culto hoje à noite, e não ouviu Deus falar, você que está se sentindo longe, está cansado, eu convido você a chegar aqui na frente,
E nós iremos orar por você nessa noite. Tem alguém? Aleluia, irmãos. Irmãos, isso aqui não é vergonha, não. Isso aqui é descer até a casa do olheiro. Sabe o que é isso? É você procurar se aperfeiçoar diante da presença de Deus. É você procurar vencer a guerra contra os amalequitas. Esse ato seu de levantar e vir até aqui à frente é uma batalha vencida. Sabe? Porque nesse momento tem demônios, tem espíritos malignos aí, sabe, falando o que na sua mente? Não vai lá na frente, não. Tá todo mundo olhando, você vai passar vergonha. Peraí, você bota uma marra tão de crente, de santarrão dentro da igreja, você vai lá na frente falar que tá fraco. Meu Deus do céu, o que as pessoas vão pensar de você? Você tem que ficar preocupado com o seu trato com Deus. Qual é o seu trato com Deus? Você já fez um trato com o Senhor nessa noite? Você já fez um trato com o Senhor na sua vida, com Jesus? Vamos orar aqui nessa noite. Oh, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Você vê que foi uma palavra simples e objetiva. Eu quero dizer uma coisa antes de orar. Eu me encontro tipo uma pessoa nesse estado, como uma pessoa já num cargo até mesmo elevado, mas a gente às vezes se encontra cansado. E às vezes nós somos vencidos pelo cansaço. Mas enquanto o Renan estava falando aqui, eu me lembrava da palavra de Deus que está em Isaías 40, né, do versículo 29 em diante, que diz que os jovens se fadigarão e se cansarão, não é? Os velhos também, com certeza, se cansam. Mas a palavra de Deus diz uma coisa, que Ele que renova as nossas forças, não é? Ele renova nossas forças e com certeza Ele nos dá o vigor. Oh, aleluia. E foi como o Renan falou, não é vergonha, irmão, dizer que você está cansado, dizer que você está vencido pelo cansaço. Porque aqui na minha retaguarda está o pastor, ele se cansa, o presbítero, ele se cansa, e principalmente nós que temos as nossas atividades no nosso dia a dia. Mas eu quero dizer uma coisa para você, leve isso com você nesta noite, que existe um Deus no céu, que Ele renova as suas forças. E é esse Deus que Renan pregou nesta noite aqui, que todo cansaço, todo embaraço, não é? Como foi esse tema que o próprio Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele está aqui nesta noite para te dar esse refúgio, para te fortalecer. Curvamos nossas cabeças. Mesmo que você, como o Renan falou, ficou com vergonha de vir aqui na frente, mas fale com Deus aí aonde você está. Aleluia. E peça para que Deus possa renovar suas forças nesta noite. Deus querido e amantíssimo e eterno, cuja tua presença nós te encontramos nesta noite, cremos que tu és o Deus verdadeiro, o Deus que tem todo o poder. Aleluia. Creio, Senhor meu Deus, até mesmo como o teu filho foi enviado, como foi falado aqui nesta manhã, porque o seu filho foi 100% homem, 100% Deus e 100% homem. E como ele 100% homem, também ele se cansou. 100% homem, ele se enfadigou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Mas a tua palavra diz, Senhor meu Deus, que tu és o Deus que renovará as nossas forças. Tu és o Deus que dá assim vigor a cada um de nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha fortalecer as nossas forças. Que o Senhor venha assim, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Repousar sobre nossa vida o teu Espírito Santo, o Espírito de virtude, o Espírito da verdade, aleluia. Pai, em nome de Jesus, essa mocidade, os irmãos, as irmãs que vieram aqui na frente, precisando, Senhor meu Deus, de ser capacitado pelo teu poder. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos nesta noite. Oh, aleluia. Renova nossas forças, meu Senhor. Às vezes nós se encontramos vencidos pelo cansaço. E quando nós se encontramos vencidos pelo cansaço, é onde o inimigo começa a trabalhar, Senhor meu Deus, até mesmo para querer cada dia mais nos derrubar, para que cada dia mais nós possamos ser fracassados. Mas Tu és o Deus forte, o Deus poderoso, o Deus que capacita nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, toma esse povo em Tuas mãos. Renova nossas vidas espiritual. Nos capacita, Senhor meu Deus, para que nós possamos estar a cada dia mais, Senhor meu Deus, apto para a Tua obra. Até mesmo, Senhor meu Deus, nas orações. Quantas vezes nós até mesmo, Senhor meu Deus, ignoramos, Senhor meu Deus, de estar até mesmo de joelho dobrado diante da Tua presença, para buscar o revestimento de poder. Porque quando nós dobramos nosso joelho, nós estamos se revestindo do Espírito Santo. Meu Deus, renova a minha vida. Renova a minha vida, renova a vida desse jovem. Renova a vida da Tua igreja, do Teu povo. Meu Deus, quando o desânimo, o cansaço, ele vier, Senhor meu Deus, que nós possamos ter força, para que eles possam bater em retirada, e que nós possamos ser assim revestidos e ter o vigor do Teu Espírito Santo. Toma nossas vidas em Tuas mãos, que é Tuas bênçãos, seja sobre nossas vidas, e que nós não possamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, mas que nós possamos sair daqui renovado pelo Teu Espírito Santo nesta noite. É isso que eu te peço, Senhor meu Deus, crendo que o Senhor ouviu a nossa oração neste lugar e que pode nos responder em nome de Jesus. Amém.